Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre FIFA 17 para trazer novas informações pra vocês a respeito do grande novo modo de jogo que foi anunciado pra gente aí na E3, né? O modo The Journey, ou A Jornada, que é justamente o modo campanha barra história do FIFA que a gente vai ter esse ano, né? A gente vai controlar o nosso próprio jogador, que na verdade vai ser sempre o Alex Hunter, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, e a gente vai progredindo na carreira dele, etc. Enfim, vai ser um modo muito bacana, eu tenho certeza que vocês já estão cientes, né, da presença dele. Eu postei ontem pra vocês, inclusive, o trailer em PTBR pra vocês conferirem, e hoje eu vou trazer alguns detalhes. Como eu já adiantei, você vai ser sim obrigado a jogar como Alex Hunter, certo? Ele é o personagem, a história é em volta dele, então você não vai criar o seu próprio personagem com a própria face dele, né, com o próprio rosto que você criar e etc, não. Vai ser sempre o Alex Hunter. Eles contrataram um ator pra fazer, enfim, várias cenas com ele, então realmente é uma espécie de modo história. Você vai estar vivenciando algumas coisas específicas e claro que suas decisões dentro disso vão, claro, afetar como é que a história se desenrola, tá? E você vai ter que sempre jogar também na Premier League, esse é outro fato, certo? É sempre com esse cara e é sempre com o time da Premier League, que é a divisão inglesa, né? A primeira divisão inglesa. O Hunter tem 17 anos e ele é neto de um cara chamado Jim Hunter, que aparentemente foi uma lenda nos anos 60 no futebol inglês e etc. Só uma backstory rápida, tá? Eles também confirmaram os técnicos reais pro FIFA 16, né? Eles mostraram isso no palco da E3, os técnicos reais, no caso que eu digo, né? A representação real dos técnicos, mas também são apenas os da Premier League, né? Então o Arsene Wenger do Arsenal vai estar lá, o Mourinho do United, o Antônio Conte do Chelsea, o Jürgen Klopp do Liverpool e etc. Vão ser todos representados com a sua própria face, né, com o seu próprio rosto e etc, e vão estar presentes no jogo, e obviamente eles também vão ser parte importante desse modo de jogo, né, dependendo do time que você escolher, você vai ter que lidar com esses técnicos. Eu não sei se as personalidades deles vão ser alteradas de acordo com quem eles são na vida real, eu acho isso bem difícil, mas de qualquer forma, você pelo menos, se você escolher o Manchester, por exemplo, você vai estar lá sobre os dedos de José Mourinho, se é que você me entende. A carreira do Hunter, né, do nosso atleta Alex Hunter, é impactada diretamente pelas suas performances nas partidas e também das decisões que você toma, certo? Pelo que eles falaram, vão ter algumas decisões críticas que alterarão diretamente o que acontece com você e como outras pessoas também reagem a você, né? Então, querendo ou não, vai ser não apenas jogar futebol, você vai ter algumas decisões fora de campo que você vai ter que tomar de vez em quando para justamente, né, dar desenvolvimento à história em si. O modo, inclusive, foi criado em parceria com jogadores e personalidades da vida real, certo? E segundo eles, promete te levar também a locais e eventos que você jamais imaginou ver dentro de um jogo de FIFA, certo? Eles confirmaram que o Harry Kane, o James Rodrigues, o Royce, o Martial e também o Hazard, todos eles participaram do desenvolvimento meio que do modo, da história em volta do modo. Eles foram todos, na verdade, consultores de autenticidade, segundo a EA, né? Então, certamente, eles conversaram com os jogadores e enfim, pegaram dicas com eles de coisas que poderiam ser implementadas no modo para tornar justamente a experiência mais autêntica, certo? Além disso, eu tava procurando informações a respeito do game e eu achei uma matéria bem legal na IGN Brasil, eu vou deixar inclusive o link na descrição, ela foi escrita pelo Daniel Krupa, onde ele fala um pouco mais sobre o FIFA 16, pelo 17 no caso, pelo que eu vi ele teve acesso lá a jogar na E3 ou algo assim, e ele descreve justamente um pouco mais desse modo, né, o modo carreira, né, o modo de jornada, e ele fala o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito, ele diz: a jornada pretende abordar todos os aspectos da vida de um futebolista moderno. A mudança para o motor gráfico Frostbite, já usado por diversos títulos da EA, permitiu que a EA facilmente criasse situações e ambientes fora dos estádios. Alex tem encontros particulares com diretores, repórteres o entrevistam após as partidas, você pode relaxar em seu apartamento de luxo e pode até fazer uma visita à casa de sua família. Ou seja, olha as coisas que você vai poder fazer, tá ligado? É como eles falaram, coisas que você jamais imaginou fazer em um FIFA. Aí a matéria continua com o seguinte trecho: em uma cena em especial, após descobrir que ele foi dado como empréstimo a outra equipe, Alex está sozinho em sua sala. Sentado no escuro, envolto por incontáveis troféus que ganhou quando criança, ele está em seu ponto mais baixo. Ele sente que sua carreira está acabada antes mesmo de começar. Um dos técnicos da equipe juvenil aparece e o conforta, lembrando que até David Beckham foi enviado para Preston North End como empréstimo quando jovem, né? Então vão ter todas essas situaçõezinhas específicas, né, fora de campo que a gente vai conseguir vivenciar e vai, enfim, interagir de uma forma geral.
Mais abaixo na matéria ele explica que tem um momento que o Harry Kane é contratado pelo time do Alex, né, do nosso personagem, e aí você começa a ter competição pela posição, né, e isso justamente influencia o futuro do Alex no clube em si, porque, né, ele tá tendo que disputar a posição com um cara maior, né, um cara de mais renome, e ele falou também que o game em si parece ser um dos jogos mais sérios da franquia, mas que ele gostou da sensação de drama e a maneira como a história se transforma por meio das suas narrativas dentro da própria Premier League, né? Ele falou que o drama que acontece fora do gramado funciona em conjunto com o que acontece em campo, né? Porque afinal de contas a gente ainda tá falando de um FIFA. Ele citou que durante as partidas você controla a equipe toda, mas que o Hunter recebe os destaques, né? Ele terá objetivos especiais para cada partida com base no que tá acontecendo justamente na história. Ele falou que na sessão que ele jogou, ele tava na estreia dele pelo Manchester United em casa, e um dos objetivos era justamente impressionar o Mourinho, né? O que acontece após a partida, inclusive, depende totalmente das suas ações durante os 90 minutos. Então, se o Alex lá, se você é imprudente e leva um cartão vermelho, você vai ter que se justificar para a imprensa e para o seu gerente, né? Então, vão ter várias coisas que influenciam diretamente a gameplay e a mecânica de extra-campo, né? A mecânica de história mesmo que o game vai apresentar, que o modo vai apresentar. Então eu acho que de uma forma geral, talvez esse modo seja até mais profundo do que a gente imagina, né? Muita gente ficou decepcionada com o fato de não poder criar o seu próprio personagem, de ter que sempre jogar com Alex Hunter e tal, mas talvez esse seja o grande ponto, a grande chave do negócio para fazer o modo ficar tão imersivo, tão diferente do que a gente talvez estivesse esperando. Ele vai dar uma cara própria, a gente vai ter realmente um protagonista, um cara com uma personalidade própria da qual a gente vai ter que se identificar e começar, né, a criar uma história em volta. Então eu tô bastante ansioso pra ver como é que vai funcionar esse modo. Se vocês se animarem, talvez eu até faça uma série aqui pro canal jogando assim que o FIFA novo sair. Fiquem ligados, qualquer tipo de novidade eu trago pra vocês. Comentem abaixo o que vocês têm achado desse modo A Jornada. Caso você ainda não tenha visto o trailer, eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Se inscreva pra receber mais vídeos aí sobre FIFA, e fiquem ligados que tem muitos vídeos chegando por aí, tanto de FIFA, quanto de BF, quanto de COD, quanto de Titanfall e etc. Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.